Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite, tudo bem? Joia, Vitor, tudo bem? Débora, Andréia, Boa noite, tudo bom com vocês? tudo jóia. Tudo bem, Suzana? Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o áudio? Tá perfeito o áudio, Lucas. Maravilha, show de bola. Vamos falar hoje sobre perfis comportamentais? Quem aqui já viu algo sobre perfis comportamentais? Quem aqui já conhece algo sobre esse assunto? Ninguém? Vamos só, deixa eu só acertar aqui a apresentação. Acertando os detalhezinhos. Legal. Pessoal, só para lembrar os recados aqui da noite. A aula hoje vai ser gravada de novo, então depois que a gente terminar essa aula, eu vou disponibilizar ela lá no meu canal no YouTube. Então ninguém precisa se preocupar em ficar anotando, em ficar preocupado em ficar fazendo muitas anotações. O legal aqui é mais participar da aula mesmo. Durante a aula, eu vou fazer com vocês o teste DISC. Então, vocês vão sair daqui da aula com o teste feito. É um teste simplificado que fica lá no meu blog. Então, vocês vão fazer. E, para baixar a apresentação da aula, eu vou mandar aqui o link. Já mandei aqui no chat o link para vocês fazerem o download da apresentação que eu estou usando aqui durante a aula. Legal? Bom, perfil comportamental DISC. Esse negócio é muito legal. Além do DISC, existem muitos outros perfis comportamentais, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio, que eu vi foi fantástico para mim. E eu acho que, de fato, é um tema muito legal para a gente explorar aqui na nossa aula. E a presença de vocês é sempre muito legal para a gente poder debater. E o formato dessa aula é muito parecido com o anterior. Eu vou fazer muitas vezes pausas para a gente trocar ideia, para a gente conversar, para vocês compartilharem os insights que vocês estão tendo. A aula sobre DISC, perfil comportamental, é muito legal porque ela traz muitos insights. Então, vocês fiquem à vontade aqui para a gente fazer. A Débora já fez do IBC. Legal. É a mesma coisa, Débora. Você vai ver que muda só o nome. Mas o do IBC lá é planejador, eu não lembro agora a nomenclatura. Mas a gente você vai perceber que não tem muitas diferenças, não. Legal? Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e aí a gente já começa aqui o nosso bate-papo. Vamos começar que quem chega na hora é privilegiado, certo? Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Legal. Então, perfis comportamentais, pessoal. Qual que é o nosso objetivo aqui na aula hoje? Hoje nós temos 3 objetivos. O primeiro é entender o que é esse tal de perfil comportamental, qual que é a diferença quando a gente fala entre personalidade e comportamento. Depois, eu quero explorar com vocês um pouco mais sobre o perfil comportamental DISC, explicar a origem, como que ele foi feito. E depois, no final da aula, na terceira parte, nós vamos falar sobre como usar os perfis comportamentais. Por que eles podem ser tão úteis para a gente numa posição de líder ou como liderado. Eu falo que o perfil comportamental é a primeira etapa para a gente parar de julgar as outras pessoas. Por isso que é muito legal a gente sair dessa aula tendo consciência de qual que é o nosso perfil predominante e começar a entender as outras pessoas sem julgá-las. Então vamos lá. Vamos começar logo aí que o conteúdo, de novo, eu fiz uma aula, eu acho que um pouco extensa. O que é perfil comportamental? Para a gente começar a falar sobre esse assunto, é legal a gente distinguir 2 conceitos. Uma coisa é personalidade, a outra coisa é comportamento. Personalidade, o que que é? Personalidade é um conjunto de características de uma pessoa que consiste em padrões consistentes de sentimentos, pensamentos e comportamentos.
Ou seja, a personalidade é algo maior do que meramente o comportamento de alguém. O comportamento é a parte que exterioriza a personalidade das pessoas. É como ela resolve se comportar, reagir em determinada situação, seja devido a eventos internos, a sentimentos que ela tem, seja alguma questão, alguma provocação do ambiente. O importante aqui é a gente entender o seguinte: o comportamento ele é a parte superficial, é a parte que exterioriza a personalidade. Por isso que quando a gente fala de perfil comportamental, nós não estamos falando de personalidade. Para entender a personalidade de alguém, tem que ser um processo terapêutico, é muito mais complexo. E sim, o comportamento é a forma que ela exterioriza. Por isso que você pode ter mais de diversas personalidades e exteriorizar o mesmo comportamento. Mas, quando a gente falar aqui sempre, a gente está falando de comportamento. Se fosse um teste, perfil de personalidade, aí sim a gente tinha que trazer um psicólogo, um psiquiatra, para falar sobre esse tema, que aí seria algo mais profundo. Legal? Então vamos lá. Como que a gente identifica os perfis comportamentais? No mercado, existem diversos testes para isso. O mais famoso, o mais antigo, é o DISC, que é o que nós vamos aplicar aqui na aula. Porém, existem muitos outros assessments, que o pessoal chama, que são esses testes. Então, o IBTI, o 16 personalidades, o Big Five, o SOAR, tem muitos outros testes. Porém, todos eles derivam mais ou menos da mesma raiz, que é o DISC, que é o precursor de todos eles. Por isso que eu gosto muito de usar o DISC. O DISC ele é muito simples e ele é muito fácil de interpretar. E, lembrando aqui, eu vou falar mais para frente de novo, mas aqui é sempre legal reforçar. Ninguém cabe em um modelo comportamental. Nós somos muito mais complexos do que isso. Por isso, nenhum comportamento nosso, nenhuma característica nossa, nenhuma pessoa cabe em um modelo simplificado com 4, 16, com 100 dimensões. Nós somos mais complexos que isso. Porém, todo teste comportamental ajuda a gente a parar de julgar o comportamento da outra pessoa e passar a analisar quais são os comportamentos e necessidades das outras pessoas. Então, aqui na aula hoje, eu vou concentrar com vocês no DISC, que é o teste que eu acho que é o mais fácil, é o precursor e é o mais simples da gente aplicar. E o que é o DISC, então, afinal? O DISC é uma avaliação onde não existe certo ou errado, não existe melhor ou pior, e sim é uma avaliação onde é possível identificar 4 tipos principais de respostas comportamentais. Ou seja, é um teste que foi aplicado, que foi desenvolvido para que a gente possa aumentar o nosso nível de consciência mais rápido sobre quais são as nossas preferências comportamentais. E por que é legal fazer o DISC? Quando nós fazemos qualquer teste de personalidade, de comportamento, qualquer assessment que traz para a gente mais clareza, que traz mais evidência sobre nós mesmos, são testes poderosos para acelerar a nossa autoconsciência. É muito difícil a gente fazer uma autocrítica. É muito difícil a gente se enxergar. Por isso que fazer esses tipos de testes, esses assessments, é muito legal para acelerar o nosso processo de autoconhecimento. A gente se torna mais presente para os nossos comportamentos e tem mais consciência de quais são nossos pontos fortes e fracos. E o DISC em particular é uma metodologia muito simples, antiga e validada. A gente já usou o DISC ao longo do tempo em mais de 40 milhões de pessoas. Ou seja, é uma metodologia que está mais do que validada. Ela é simples e validada. E também, por ela ser simples, ela permite que nós façamos um maior entendimento sobre a compreensão sobre os comportamentos das outras pessoas. Como diz que por ele ser simples, com 4 dimensões principais, fica fácil da gente entender as outras pessoas. Por isso que eu gosto muito do DISC. Ele é uma ferramenta que facilita a gente olhar para nós mesmos e olhar para as outras pessoas. Por isso que o teste de 16 personalidades, que é hoje talvez o mais famoso, ou até o IBTI, eles são legais. Só que eles ficam mais complexos, fica mais difícil entender. Porém, pode ser legal também você aplicar para você se auto-entender. Mas o DISC, ele é muito simples e você vai perceber que ao longo aqui da nossa apresentação, ao longo da nossa aula, você vai começar a identificar várias pessoas
que você conhece dentro desses 4 principais tipos de comportamento. E como que a gente faz o DISC? Para fazer o teste DISC é simples. Vocês vão responder perguntas de múltipla escolha, escolhendo aquele comportamento que é o mais frequente. Pense no trabalho na hora de responder essas perguntas. Ou seja, vai ter uma pergunta, a pergunta é sempre a mesma, com 4 características. E você vai escolher aquela que mais te representa, que mais representa o seu comportamento no trabalho. Lembrando, as respostas do nosso teste, elas não são gravadas. Por isso, ao final do teste, a minha recomendação é que você imprima ou salve aquela página, salve o relatório, para que você possa consultar ele depois. Ele não vai ficar salvo. E seja sincero na sua resposta. Responda com a primeira coisa que vier à sua mente. Quanto mais sincero você for, mais fácil é fazer o teste. E lembrando, não existe bom e ruim, não existe certo e errado, e não existe melhor ou pior. Hoje, quando eu divulguei a aula, o Paulo, se eu não me engano, entrou em contato comigo no WhatsApp, falando que ele fez o DISC na sexta-feira para um processo de seleção, não sei se o Paulo está aí já, e ele estava querendo assistir a aula para saber se ele tinha ido bem ou mal no teste. Não existe isso. O DISC não revela quem é melhor ou pior, e sim quais são as nossas preferências. Então, como que vai funcionar? Essa é a tela do DISC lá do site. Eu vou mandar o link para vocês aqui no chat. Vocês vão ver que são um monte de perguntas e você vai só selecionar qual que é a opção que melhor representa você no trabalho. Legal? Eu vou voltar aqui para a gente compartilhar para vocês o link. Um minuto só. Oh, o Paulo está aí. Legal, Paulo. Bem-vindo. Legal? Paulo, mais uma chance para você fazer outro teste DISC aí, daí você me fala até se é parecido com o que você fez. Geralmente eles têm a mesma cara. Vamos fazer o seguinte, pessoal. 5 minutinhos para fazer o teste DISC e depois vocês voltam aqui para a gente continuar a aula. Pode ser? Sim, Débora. No treinamento, a gente fala do DISC de uma forma mais profunda. No treinamento, como que eu faço? No treinamento, a gente faz o DISC, você tem essa parte do DISC que eu vou fazer com você, só que essa aula, ela é um resumo, é uma síntese de 3 aulas do treinamento. Então, no treinamento, essa aula aqui é uma síntese de 3 aulas. E no treinamento, a gente vai mais a fundo ainda. Eu exploro mais coisas além dessa questão só do perfil comportamental, do DISC natural. A gente vai explorando ao longo do treinamento como que você adapta a sua liderança conforme o perfil DISC da outra pessoa. Ou seja, o treinamento a gente explora muito essa questão do DISC. Lá é mais completo. Aqui, devido ao tempo, eu dei uma enxugada e aqui eu concentrei em 3 coisas que eu acho que são as mais importantes, que é qual que é o nosso perfil comportamental, como que ele funciona e como que a gente usa isso em relação às outras pessoas de uma forma mais macro. Porém, no treinamento eu ensino como identificar, como fazer dinâmica de grupo, como que pode explorar mais o DISC para fazer a gestão da equipe. Legal? Bom, falei bastante já, né? Vamos fazer o teste? 5 minutinhos, aí vocês voltam aqui e a gente continua a nossa aula. Beleza? Vou colocar o cronômetro aqui para a gente não esquecer. Paulo, não precisa mandar o resultado, não. Guarda para vocês. Liliana, a gente começou a aula agora. Você não vai perder muita coisa, não. Você conseguiu fazer o teste? Se você tiver feito o teste, se não tiver feito, corre aqui, eu vou mandar o link de novo. Corre lá, faz o teste e aí você volta para a aula. Não fica... se não der tempo, assiste a aula, depois você faz o teste. Mas não vai perder muita coisa, não. Parecido, né, Débora? É a mesma coisa. O teste do IBC é igualzinho. Legal, Paulo. E aí, mas como que foi, pessoal?
Quem já fez, está me falando que foi parecido. Quem nunca tinha feito, como que foi ter feito a primeira vez? Qual que foi a sensação de ler o resultado dos testes DISC? Me dá um feedback aí, como que foi? Pode falar, pessoal, não precisa contar detalhes, mas só falar como que foi a sua impressão, se tem coerência ou não. Ninguém? Todo mundo tímido? Não, Lucas, tinha bastante coisa aqui que tem coerência. Legal, Uma coisa ou Valdez, boa outra, noite. uma coisa ou outra que eu não concordo, mas a grande maioria Uhum, foi bem específico mesmo. legal. Inclusive, eu até já tinha tido esse retorno de algumas coisas que eu vi aqui, eu já tinha tido esse retorno já dos meus líderes Uhum, sobre essa identidade. isso é legal. Show. Débora bateu muita coisa, legal. A Flávia já tinha feito. Como que foi, Flávia? Porque o nosso disse que vai mudando um pouquinho. Bateu ainda, tá igualzinho. Qual que é a ideia aqui, né? O nosso comportamento é uma escolha que nós fazemos. A maioria das vezes, essa escolha é inconsciente. Nós não temos consciência dessa escolha. Porém, a partir do momento que a gente toma consciência que determinado comportamento ele não é mais desejável, que ele não é mais oportuno em todas as situações, nesse momento nós temos uma oportunidade. Quando nós nos tornamos conscientes sobre algo que nós não queremos, esse é o primeiro passo para que a gente possa mudar. A gente não pode mudar daquelas coisas que a gente não tem nem consciência. Por isso que eu acho que o teste diz que ele é muito legal e todos os testes de personalidade, comportamento também são, inclusive outros tipos de assessment. Quando a gente tem maior clareza, com mais evidência sobre algo que nós fazemos, nós nos tornamos mais capacitados a buscar uma estratégia para mudar esse comportamento. Por isso que eu lembro a primeira vez que eu fiz o teste DISC, eu fiquei meio chocado. Assim. E aí eu lembro que eu olhei e falei, nossa, mas é igualzinho eu, mas eu não sou uma pessoa tão horrível assim, talvez. E demorou uns dias para digerir, começar a entender quais situações que eu estava fazendo aquele comportamento, e a partir desse momento tomar consciência e buscar formas de mudar, de fazer diferente. Por isso não existe certo e errado, melhor ou pior, e sim é uma questão de autodesenvolvimento, né? É uma questão de a gente fazer um autoaperfeiçoamento contínuo das nossas habilidades, da nossa performance pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de novo, para a gente voltar aqui para a nossa apresentação. E aí eu quero falar com vocês agora, então, sobre a segunda parte da nossa aula, que é, de fato, conhecer mais um pouco desses perfis, entender um pouco mais sobre qual que é a origem. Então, aqui, deixa eu começar com vocês fazendo algumas ressalvas. Primeiro ponto, perfil comportamental não é desculpa para o seu comportamento. Eu lembro que eu fiz a primeira vez meu teste DISC, e o meu perfil é de dominância. Eu vou falar mais para frente um pouco as características. E uma das coisas que aparece dominância é a agressividade. E eu era uma pessoa agressiva. Eu ainda sou internamente. Hoje eu consigo controlar melhor. Mas ainda tenho uma raiva dentro de mim. E eu não posso usar isso como desculpa. Falar, não, eu sou agressivo mesmo. Está aqui, está no meu teste, está aqui, ó, comprova, eu sou agressivo, então eu posso ser assim. É o contrário. A partir do momento que a gente tem consciência de um comportamento e ele não é desejado em determinadas situações, não dá para usar o DISC e nenhum outro assessment como desculpa. E sim, é uma forma da gente ter consciência e buscar mudar. Por isso, não use o seu perfil como desculpa ou como identidade, como algo que é seu, que você é isso. E sim, entenda que é algo que você está manifestando hoje. É uma preferência comportamental de hoje. Segundo ponto, não existe um perfil melhor que o outro. Eu sei que quem é de dominância está pensando o contrário aqui. Ah, não, o meu é bom. Não, não existe.
cada perfil tem seu ponto forte e seu ponto fraco. E esses pontos fortes e fracos, eles são bons em algumas situações e são ruins em outras. Por isso que não existe o melhor perfil e um time de alta performance será composto por todos os perfis. O bom líder é aquele que consegue se adaptar para usar o melhor de cada perfil comportamental das pessoas da sua equipe. Um outro mito aqui é o seguinte: não existe um melhor perfil comportamental para liderança. Eu sei que já tem vários estudos, desde a década de 1930, começou vários estudos sobre o comportamento do líder, na psicologia comportamental, mas não existe. O que a gente tem é, cada comportamento gera uma consequência. É uma questão de causalidade. E nenhum deles é bom em todas as situações. Por isso, não se engane, não tem um melhor perfil comportamental para um líder. O líder, na verdade, tem outras características e que todos nós temos que podem ser transformadas em uma boa liderança. Não é uma questão de um perfil comportamental específico. E lembrando, o DISC, ele avalia os seus comportamentos, não é uma análise de personalidade. Por isso, quando nós estamos falando aqui, não é desejável em lugar nenhum, em nenhum momento da nossa vida, criar rótulos. Os rótulos limitam a nossa capacidade cognitiva, eles limitam o nosso raciocínio. E o DISC também. Não é para sair daqui categorizando as pessoas. Ah, você é isso, você é aquilo. Nada disso. O DISC funciona como uma ferramenta para a gente parar de julgar e começar a buscar a entender o comportamento e qual que é a necessidade que está por trás daquele comportamento. E não é um teste de personalidade. E vamos lá, então. Quais são agora, então, as considerações? Primeiro ponto. Todos nós somos DISC. Todos nós temos as 4 dimensões dentro de nós. Porém, nós temos as nossas preferências. E o DISC representa justamente isso. Ele representa quais são os nossos comportamentos preferidos. Por isso que lá no teste, entre 4 comportamentos, você foi forçado a escolher um. E eu sei que muitas vezes você não queria escolher nenhum, ou talvez queria escolher mais de um. Isso é normal. São as nossas preferências. E o DISC é um teste que força a gente a tomar uma decisão. E é muito comum também que no DISC a gente tenha 2 dimensões predominantes. Geralmente a gente tem uma que é a mais forte e uma secundária que também é predominante sobre as outras 2. Porém, não existe um padrão aqui. Tem pessoas que têm as 4 dimensões equilibradas, tem pessoas que é o que a gente chama de puro. Ele tem uma dimensão muito predominante e as outras 3 mais baixas, mas todos nós somos DISCs. Todos nós temos a capacidade de ter as 4 tipos de comportamento dentro de nós. Porém, nós temos as nossas preferências comportamentais. Um outro ponto aqui também, uma outra consideração importante, é que nós adaptamos o nosso perfil conforme a situação. Por isso que eu pedi para vocês pensarem no trabalho. No trabalho é um ambiente social, onde nós temos que adaptar o nosso comportamento. Em casa, se você fizer o DISC pensando nas suas coisas dentro de casa, como você se comporta dentro da casa, dentro da família, é possível ter alterações. E isso mostra também que nós temos as 4 dimensões DISC dentro de nós e que nós somos capazes de atuar em todas elas. Por isso que nós somos capazes de nos adaptar. E aqui reforçando, não existe um perfil ideal, não existe um perfil melhor que outro. O ideal é combinar as habilidades dos diferentes perfis. Combinando essas habilidades que você tira o melhor de cada um dentro de uma equipe. É sempre combinando as características que você forma um time de alta performance. E uma outra dica aqui também é a seguinte. Eu sei que quando eu começar a falar aqui ao longo da aula sobre as características, sobre como que representa, como que se comporta, é muito comum que a gente comece a pensar nas pessoas ao nosso redor. Porém, para a aula, isso é ruim. Para a aula, você vai acabar se dispersando. Por isso, tente se concentrar aqui ao máximo em conhecer os perfis. Depois, você vai ter tempo para digerir melhor isso e começar a mapear as pessoas ao seu redor. Eu vou até te dar algumas dicas aqui na aula de como que você pode fazer isso. Mas o importante aqui na aula é se concentrar em conhecer a teoria e os perfis.
Então, vamos lá. Qual que é a origem do DISC? O DISC, ele nasceu da teoria de William Manton Marston. Marston foi o primeiro psicólogo americano, um dos primeiros, a estudar pessoas normais. Geralmente, os psicólogos, até pouco tempo atrás, até o surgimento da psicologia positiva, há 15 anos atrás, como uma nova frente de trabalho da psicologia, era muito comum que as pessoas estudassem anomalias, problemas, transtornos. E Marston foi um dos primeiros a começar a estudar pessoas normais e publicou as suas conclusões nesse livrinho aí, Emoções de Pessoas Normais. Porém, 30 anos depois, John Gare foi a primeira pessoa que sistematizou a análise de Marston em um sistema de avaliação. Ou seja, foi Gare que trouxe credibilidade para a teoria de Marston. Ele que fez as primeiras pesquisas empíricas, ele que aplicou esses testes e ele que trouxe essa ferramenta para o público. Até então, era somente um livro sem aplicação. E John Gare tem o mérito aí de ter feito a primeira aplicação e que deu origem a muitos outros testes de comportamento que a gente conhece hoje. Então, como que funciona o DISC? O DISC ele é dividido em 4 dimensões principais. A primeira linha que Marston traçou foi o traço de personalidade sobre pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas, que é esse traço vertical. O que ele identificou? Que pessoas extrovertidas são aquelas pessoas que têm facilidade de iniciar novas tarefas, de tomar a iniciativa. Elas se sentem mais fortes que o ambiente. São aquelas pessoas que mais para frente o Jung categorizou como pessoas extrovertidas, são aquelas pessoas que se energizam com outras pessoas. Ou seja, pessoas introvertidas têm facilidade em iniciar, porém têm dificuldade em terminar. Já as pessoas introvertidas, que é o oposto nesse eixo, são aquelas pessoas mais pensativas. Elas pensam antes de falar. E elas têm um grande potencial, porque elas terminam tudo que elas começam. Elas têm menos iniciativas, elas são mais observadoras, elas têm uma excitação interna maior, por isso que elas precisam observar mais, entender mais o ambiente para tomar uma iniciativa, porém, quando elas começam, elas terminam. Elas têm uma característica totalmente diferente do comportamento expansivo do extrovertido. Já no eixo horizontal, Marston classificou outro traço que não é nem um traço de personalidade, é mais uma questão de comportamento. O que ele identificou? Que tem pessoas que são voltadas a tarefas. Essas pessoas elas estão voltadas muito mais a obter os resultados. E aí elas têm como característica uma visão de mundo menos favorável, são aquelas pessoas talvez mais pessimistas, mais realistas e com pensamento mais lógico. Elas buscam mais por resultados. E do outro lado, ele tem as pessoas que são voltadas para as pessoas, que são aquelas pessoas que são mais otimistas, que têm uma visão de mundo mais favorável, que estão mais focadas em criar relacionamentos, que estão mais focadas em sentimentos e emoções. Enquanto o lado está focado, tem a predominância do pensamento lógico, racional, cético, o outro lado está mais preocupado com empatia, com criar relacionamentos, com os impactos nas outras pessoas. Assim, ao cruzar esses dois eixos, extrovertidos e introvertidos, e tarefas e pessoas, ele dividiu em 4 quadrantes. Eu tenho as pessoas que estão voltadas a tarefas e são extrovertidas, que têm como desejo primordial dirigir e dominar. Já as pessoas extrovertidas com foco em pessoas têm como desejo primário interagir e verbalizar. Já pessoas com foco em pessoas, porém introvertidas, têm como desejo primário servir aos outros. E pessoas introvertidas com foco em tarefas são aquelas pessoas que têm o desejo de estar em conformidade. Assim, ao cruzar essas duas dimensões e analisar as características de cada um desses quadrantes, foi assim que nasceu o DISC, que é um acrônimo que vem de dominância, influência, estabilidade e cautela. Ou seja, D de dominância, I de influência, S de estabilidade e C de cautela. Esses são os 4 principais perfis comportamentais do DISC. Legal?
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Me dá um feedback aqui no chat se tiver algum problema. Legal. Não existe, Suzana. Não existe o melhor perfil para a liderança. Tem uma falsidade aí. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. No final na terceira parte, eu vou explorar um pouco mais essa questão. Legal? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguir o barco, que agora a gente vai falar sobre as características de cada um dos perfis. Legal? Então, vamos lá. Primeiro ponto, perfil de dominância. Quais são as características principais do perfil de dominância? Lembrando, nenhum de nós é simples o suficiente para caber num modelo com 4 dimensões, nenhum de nós é somente uma dimensão, porém, nós temos preferências comportamentais. E quais são, então, as características mais marcantes do perfil de dominância? Dominância são aquelas pessoas competitivas. Eu sou elas, por isso que eu vou falar sem ter medo. Pensamento competitivo, focado em resultado, está sempre preocupado com o que eu vou ganhar. São pessoas que tomam decisões rapidamente, que não pensam muito antes de agir. Faz, começa a fazer e depois começa a gerar perguntas. É aquela pessoa que tem vontade de fazer. Está sempre focado em resultados e pode também ter um comportamento agressivo quando não tem satisfeito o seu desejo de dominância, de dominar, de fazer as coisas acontecer. Isso são os pontos fortes que são bons quando usados nas situações corretas, quando a gente usa a nossa determinação, a nossa competitividade, a nossa vontade para atingir resultados. E aqui a gente tem também pontos que são marcantes. Movimentos rápidos, são expansivos e firmes. A pessoa de dominância é aquela pessoa que fala os seus argumentos como fatos. Ela convence as outras pessoas pela sua firmeza, pela sua confiança, pela sua... Como ela transparece algo que ela não tem muitas vezes, que está muito mais na ideia dela, mas porém ela tem firmeza para falar, geralmente são pessoas muito persuasivas por serem assertivas nos seus comentários, na sua forma de agir. Porém, tem aqui alguns detalhes que a gente precisa trabalhar quando a gente tem o perfil de dominância. O primeiro ponto é o seguinte, correr riscos. O perfil de dominância toma decisão sem pensar. Eu vou lá, vejo 2, 3 coisinhas, pego 3 ou 4 argumentos que favorecem a minha decisão, que eu já tomei, na verdade, e aí eu vou lá e tomo a decisão. Por isso, pessoas de perfil de dominância gostam de correr riscos, porém, elas têm uma dificuldade em fazer uma boa análise, fazer uma boa ponderação dos prós e contras antes de tomar uma decisão. E um outro ponto também é que pessoas com perfil de dominância tendem a ser multitarefas. É aquela pessoa que está lá no WhatsApp, no e-mail e falando com alguém ao mesmo tempo. Tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso é péssimo para a nossa produtividade. A pessoa com perfil de dominância puro, aquela que tem esse perfil muito exagerado, muitas vezes ela tem dificuldade em atingir um estado de flow, porque ela está sempre acelerada, correndo atrás de muita coisa ao mesmo tempo, que ela não consegue parar e se concentrar naquelas atividades estratégicas. Ela não consegue dedicar tempo e ter uma boa qualidade de concentração em determinadas tarefas. E é aquela pessoa que está sempre correndo atrás do tempo. É aquela pessoa que está sempre... Se você fala para ele, tudo bem, nossa, está uma correria danada, e ela está feliz com isso. Está sempre correndo. Ela está sempre atrasada. Quando ela não está atrasada, ela deixa para a última hora para ficar atrasada. Isso também é uma característica que não é ideal para fazer uma boa gestão do tempo. A gente não pode ficar procrastinando, tendo a certeza que a gente vai fazer e deixar para a última hora. Isso é um péssimo hábito que pessoas com perfil de dominância, que eu tenho também, posso assumir aqui, que eu também faço isso e que a gente tem que trabalhar. Legal? Palavra de ordem aqui é dominar. Pessoas com perfil de dominância adoram ter poder. Por isso, geralmente, são aquelas pessoas que almejam cargos de liderança. E aqui que gera confusão, talvez, Suzana. Geralmente, é muito comum que a gente confunda o perfil de dominância como um perfil ideal para a liderança. Porque ele toma iniciativa, ele busca resultados,
ele está sempre procurando mais, está sempre tendo mais ambição de melhorar as coisas. Porém, não necessariamente é o melhor perfil. Ele busca mais cargos de liderança, mas não necessariamente é esse o melhor perfil de liderança, na minha opinião. Pelo contrário, o perfil de dominância, quando ele é muito exaltado, quando ele é muito característico, quando essas características são muito marcantes da pessoa, isso torna ele um líder autoritário. As pessoas com perfil de dominância tendem a ser líderes autoritários. Esse negócio aqui é tão maluco que dá para imaginar o seguinte: as pessoas com perfil de dominância que fizeram o teste, elas provavelmente aqui estão pensando no seguinte: tá bom, ele não me falou que o meu perfil é o melhor, mas eu tenho certeza que é. Faz sentido? Acertei o pensamento de vocês? Fala aí para mim. Como que é o perfil de dominância? Quem aqui deu o alto D? Vamos conhecer aqui os dominantes. Legal. Bateu? Quem foi alto D e bateu? Deu certo? O meu deu dominância autêntica. Legal. E o que você falou bateu certinho com o meu cotidiano, inclusive com poucas coisas com minha personalidade também. Aham, legal. É isso aí. Bateu certinho. Show de bola. Já é a segunda vez que eu faço esse teste e dá o mesmo resultado, dominância Uhum. autêntica. Não, mas fica tranquilo, não tem certo e errado. E o importante é que a gente sempre procurando entender em qual situação que o nosso perfil é bom, em quais situações que a gente tem que dar um passo atrás e deixar os outros perfis mostrarem o talento deles. Hoje mesmo, André, eu estava conversando com um amigo meu sobre a gente está tendo umas ideias aí de alguns projetos, a gente estava conversando, e ele também tem um perfil de dominância puro, assim, ele é super alto D. E ele estava comentando para mim uma coisa que eu achei super legal. Ele falou, cara, eu não tenho medo. E o fato de eu não ter medo, agora que eu já estou chegando perto dos 40 anos, eu me toquei que o fato de não ter medo faz eu fazer um monte de cagada. Porque eu não tenho medo, eu acho que eu vou dar conta das coisas, e aí eu não tenho a cautela de tomar as melhores decisões em alguns momentos, por eu não ter medo. E aí, ele conversando com ele, a gente batendo papo, eu falei, cara, é isso mesmo. O ponto é quanto tempo você demorou para chegar a essa conclusão, né? Quanto tempo, quantas decisões que a gente poderia ter melhorado ao longo da nossa vida, até ter essa conclusão, para deixar que provavelmente no momento de um planejamento, fazer alguma coisa mais detalhada, é melhor o perfil de dominância dar um passo atrás e deixar espaço para outros perfis dominarem a cena e liderarem aquele processo. Mas é bem isso, não tem certo. Paulo, show de bola. Você tem cautela, já é um ponto bom. Você já está dominando um lado do seu comportamento. Vamos falar agora, então, no perfil de influência? Tem muitos influentes aqui na sala? Como que é? Influência, pessoal. Influência é aquela pessoa extrovertida com foco em pessoas. É aquela pessoa comunicativa, simpática. As pessoas de influência têm sorrisos no ar. Elas chegam no escritório sorrindo, cumprimentam todo mundo, cumprimentam individualmente cada pessoa do escritório. Aquela pessoa que vai lá cumprimentando um por um, sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre, sempre festiva, comunicativa. São pessoas super agradáveis, geralmente. Elas são receptivas, elas estão sempre energizando as pessoas, se entusiasmam fácil com as coisas. Você está lá na reunião, começou a falar de alguma coisa nova, são aquelas pessoas que já entusiasmam, já começam a ficar alegres, eufóricas para fazer as coisas. E elas têm sempre um foco forte em se relacionar com as demais. É aquela pessoa que tem que estar numa festa. Quando você tem uma festa, você vai perceber o seguinte: as pessoas com perfil de influência estão no meio do salão. Estão lá dançando, brincando. O perfil de dominância está encostado no canto. Ele não está com vergonha, mas ele está lá falando, ai, que pessoas aí, para que fazer isso? Já os outros perfis introvertidos estão mais quietinhos, uma conversa mais reservada, estão tendo outros tipos de interações. Já o perfil de influência está sempre lá, interagindo, conhecendo várias pessoas,
o foco dele está no relacionamento. Geralmente, são pessoas que falam bastante e são muito emocionais. Elas se emocionam, elas entendem as emoções que estão no ambiente e elas buscam sempre ser populares com as outras pessoas. Elas têm uma necessidade de aprovação social. Por isso que quando você tem uma pessoa de influência no seu time, é muito importante na hora de você dar o feedback, você não desconectar com aquela pessoa. Diferente do perfil de dominância, que na hora que você vai dar um feedback, você tem que ser reto, direto e direto ao ponto, sem medo de magoar aquela pessoa. O perfil de dominância ele aceita uma certa agressividade, já o perfil de influência não. Por isso que na hora de dar um feedback para esse perfil, você tem que ser mais suave, você tem que primeiro mostrar para aquela pessoa que você confia nela, que você está fazendo aquilo pelo bem dela, se conecta com ela no nível pessoal para depois passar o feedback. Caso contrário, ela vai ter uma dificuldade de entender o feedback de forma específica, porque ela vai estar preocupada se você ainda gosta dela, se ela fez algo que te magoou, se tem algo errado. E aí você vai adaptando o seu feedback conforme o perfil de cada um. E mais ainda, um perfil de influência, quando ele é extremo, quando ele é muito predominante, pode causar alguns problemas. O primeiro dele é que pessoas com perfil de influência muito alto, quando elas são muito influentes, elas têm uma dificuldade de ouvir as outras pessoas. As outras pessoas estão falando e elas já estão lá pensando na próxima coisa que elas vão falar, na próxima pergunta que elas vão fazer. Elas estão muito mais preocupadas no que elas vão verbalizar do que propriamente entender o que a outra pessoa está passando para ela. E isso pode acabar dificultando o relacionamento entre membros da equipe. Lembre, o perfil de influência ele tem uma necessidade de aprovação social. Por isso também que geralmente eles fogem um pouco de conflitos. O perfil de influência é aquela pessoa que não quer lidar com conflitos entre pessoas. Ela não deseja que as pessoas fiquem olhando para ela com cara torta. Ela tem uma necessidade de ter essa aprovação social. Por isso que é aquela pessoa que evita alguns conflitos no dia a dia. Ela procura evitar resolver alguns tipos de problemas que criam conflito entre pessoas. Ela não vai tomar um partido. Um outro ponto também é que para os perfis, principalmente para o perfil de cautela, que é o oposto ali, que é a diagonal ali na nossa matriz ali do DISC, é o perfil que pode ser visto como descuidado e impulsivo. Pessoas com perfil de influência, elas tendem a ter um baixo planejamento. São aquelas pessoas mais extrovertidas, otimistas, e elas têm dificuldade em lidar com coisas detalhadas. Elas não vão entrar a fundo nos temas. Elas não querem ficar presas num processo repetitivo, detalhado. Elas querem mais relacionamento. E isso pode fazer com que elas também sejam vistas pelas outras pessoas da equipe como pessoas descuidadas e impulsivas. E o tema aqui é influenciar. As pessoas de perfil de influência, elas querem conquistar as outras pessoas, elas querem conquistar o que as outras pessoas veem como difícil. Elas querem sempre mostrar algo para as outras pessoas, como se elas fossem algo que elas podem ajudar a equipe a atingir resultados que eram ditos como impossíveis. E geralmente o perfil de influência ele tende a ser um líder democrático. Como aquela pessoa que procura aprovação social, ela compartilha muitas vezes a decisão com a equipe. Ela está sempre procurando dividir essas decisões com a equipe. É ótimo ter um perfil de liderança democrático. É desejável isso na maioria das situações, inclusive. Porém, em nem todas as situações isso é o ideal. E muitas vezes você precisa de um perfil mais autoritário, ou até um perfil mais liberal, ou até um perfil mais executor, mais técnico. E o perfil de influência, ele acaba se pegando muito no perfil democrático. Aqui, a palavra, talvez a frase que esteja na cabeça das pessoas que têm um perfil de influência é: nossa, que legal, tem que falar isso com um amigo, tem que mostrar esse teste para alguém. Eu vou compartilhar isso com meus amigos e vou conversar com eles que isso é muito legal. Faz sentido? Bateu? Perfil de influência é um que eu preciso melhorar. Isso aí. Todo mundo precisa, de todos eles. Meu Deus, zero de influência. Tenho facilidade em fazer projeto também. Isso aí.
Legal, Vitor. Show de bola. Aqui, pessoal, lembrando, não tem melhor ou pior. Tem cada um com seus pontos fortes e fracos. E esse é o segredo da coisa. Eu vou falar mais sobre isso, mas não fiquem aqui, aqui a ideia é primeiro ponto. Você não está aqui para ficar achando que você tem alguma coisa ruim. Não. Você agora tem mais consciência de pontos que você pode melhorar. Ou seja, isso é um presente. Isso é algo bom. Ter consciência do que a gente pode fazer melhor é algo bom e não pode ser visto como algo ruim. E o segundo ponto, para você não se sentir culpado, é que vale daqui para frente. O passado, que você não tinha essa consciência, não vale nada. Por isso, ficar se culpando, porque não vale nada. Vale daqui para frente. Vale do momento que você tem consciência agora, para aqui em diante, o que você vai fazer, o que você pode melhorar nas suas atitudes, nos seus comportamentos, a partir do momento que você tem confiança sobre o seu perfil comportamental. Beleza? Não fiquem se culpando e nem fiquem achando que eu sou melhor ou pior, que tem alguém que está melhor do que eu. Lembre-se, não existe um perfil ideal nem para liderança, nem para nenhum cargo, na minha opinião. Existe sim algumas facilidades que algum tem que o outro não tem. Legal? Vamos falar agora sobre estabilidade? Aqui eu gosto de fazer uma distinção da seguinte forma. O perfil aqui de cima, o dominância ou influência, são aquelas pessoas extrovertidas, né? Então, são aquelas pessoas que eu falo que são pessoas do estilo rally. Elas não gostam de repetições, elas não gostam de rotinas. Elas gostam de uma prova rally. Tem um ponto A e tem um ponto B de chegada. E o caminho vai lá e segue a vida, e cada dia faz um caminho diferente. O objetivo dela é um rally. Já as pessoas introvertidas, o estabilidade e o cautela, são aquelas pessoas mais calmas, pacientes, pensativas, observadoras. E são pessoas que gostam muito do circuito fechado. São aquelas pessoas que buscam melhorar as coisas que elas trabalham. Então, elas lidam melhor com trabalhos repetitivos, elas buscam mais melhorias, elas buscam ser mais processuais. Por isso que num time é ideal ter os dois. É ideal você ter pessoas que vão lá ser mais agressivas, que vão desbravar, que vão ser mais determinadas, que vão buscar algo mais. Porém, você também precisa de pessoas que vão fazer a coisa acontecer, né? Toda empresa tem uma operação e as pessoas introvertidas têm ótimas sacadas dentro das operações, dentro das empresas. Porém, muitas vezes, a gente acaba não explorando essas habilidades dos introvertidos. Tem um livro que é muito legal, que é O Poder dos Quietos. É um livro muito legal que ele dá várias dicas de como que a gente pode aproveitar mais desse perfil introvertido dentro das empresas. Então, vamos lá. Estabilidade. Quais são as características marcantes, então, do perfil de estabilidade? Estabilidade são aquelas pessoas calmas, prestativas, pacientes. Elas falam num tom mais ameno, elas são mais tranquilas, elas não falam alto, elas são descontraídas, porém elas são calmas. Elas não são as pessoas influentes que ficam entusiasmadas. Não, elas estão lá, sempre trabalhando com uma calma, uma serenidade. Elas são aquelas pessoas que procuram sempre o equilíbrio. Se você falar para uma pessoa de estabilidade, tá bom? Tá ótimo, tá tudo equilibrado, nos seus devidos lugares, eu estou realizando a minha rotina dentro do que eu planejei, tá tudo certo. Elas adoram ser rotineiras e processuais. Geralmente, pessoas com perfil de estabilidade são pessoas que são boas ouvintes. Elas têm a capacidade de ouvir as outras pessoas com empatia, com calma, não interrompem as outras pessoas e elas transparecem um ar para a equipe de confiáveis e equilibradas. São aquelas pessoas que estão sempre prontas para ajudar a equipe. E mais ainda, elas são muito persistentes. Se você dá uma tarefa para uma pessoa de estabilidade, ela não vai sossegar, ela não vai ter paz de espírito, ela não vai atingir de novo o seu estado de equilíbrio se ela não termina aquela atividade. Por isso que aquela pessoa que é muito persistente, comprometida, está sempre preocupada em fazer o trabalho dela, ela não é aquela pessoa que foge de responsabilidades, que fica evitando situações. Pelo contrário, é aquela pessoa da equipe que quer trabalhar com todo mundo, que quer contribuir.
Porém, esse perfil também tem os seus pontos fracos. E, geralmente, o que acontece? O ponto forte de um é o fraco do outro. Afinal de contas, a gente está falando de extremos de personalidades, né? Então, o que o ponto D tem de forte, que ele está lá buscando mudanças, o S traz isso como uma ponto de dificuldade. Pessoas com perfil de estabilidade, elas procuram a segurança. Por isso, elas evitam fazer mudanças que não estejam pautadas num senso de justiça e segurança. Para você convencer uma pessoa com perfil de estabilidade a adotar uma mudança, você deve convencê-la que a situação futura é mais segura, é mais estável do que a situação atual. Caso contrário, se ela percebe que aquela situação é mais arriscada, que vai trazer mais instabilidade, ela vai ficar resistente a adotar essas mudanças. Por isso, geralmente as pessoas com perfil de estabilidade, elas adoram manter a sua rotina. É aquela pessoa que é muito processual. Você fala para ela o que tem que fazer, ela já procura logo um procedimento para seguir, para ela garantir que ela vai fazer exatamente o que está sendo pedido dentro daquele procedimento. Outro ponto também legal do perfil de estabilidade é que eles são ótimos membros de equipe. Eles estão sempre ali para contribuir com o time. Eles não ficam criando picuinha, eles não ficam criando dificuldade. Como a gente falou lá no grupo de trabalho, dificilmente eles entram em panelinhas. São aquelas pessoas que estão muito mais, elas são mais diplomáticas muitas vezes, elas não querem os conflitos, elas querem mais que a equipe esteja em harmonia, elas estão muito mais preocupadas em ter um ambiente harmônico do que propriamente satisfazer as suas próprias necessidades. Por isso, é muito comum que pessoas com perfil de estabilidade, elas negligenciem as suas necessidades pessoais para atender aquelas outras pessoas. São geralmente aquelas pessoas que têm dificuldade em falar não para as outras pessoas. E isso pode se tornar um problema para elas quando elas têm essa dificuldade e aí elas podem não conseguir fazer uma boa gestão do seu próprio tempo. Por elas prezarem essa questão de membro, de ser um bom contribuidor do time, elas podem fazer com que isso fique acima dos seus objetivos e metas pessoais. E um outro ponto aqui também é que elas tomam decisões de forma muito pragmática, não. O termo talvez seria muito... eu não quero falar cautela, porque cautela é o outro perfil, mas o perfil de estabilidade é aquela pessoa que toma decisões seguras. Dificilmente você vai ver uma pessoa com perfil de estabilidade tomando uma decisão impulsiva, tomando uma decisão na hora. Se você pedir para ela, toma uma decisão, prioriza isso agora, é capaz dela ficar indecisa, ela vai ficar ansiosa, ela não vai se sentir bem. É aquela pessoa que precisa de tempo para digerir as informações. É aquela pessoa que precisa calma e digerindo as informações para depois adotar aquela mudança. O lema de ordem aqui são pessoas altruístas. Pessoas com perfil de estabilidade, elas estão mais preocupadas em servir ao próximo do que necessariamente atender às suas próprias necessidades. E aqui, como brincadeira, talvez a frase que esteja passando na cabeça das pessoas que têm um perfil de estabilidade, eu vou chutar aqui, talvez seja o seguinte: nossa, legal, faz sentido. Mas será que isso aplica para todas as pessoas? Qual que é o processo? O que está por trás? Como que esse teste pode funcionar para todas as pessoas? Faz sentido? Bateu? Quem aqui é perfil de estabilidade? Pessoal? Nossa, eu não publiquei a apresentação? Quem aqui é Alto S? Bateu ou não bateu? Faz sentido? Se vocês ficarem quietos, eu vou para o próximo. Pode seguir? Legal. Vamos falar então agora do cautela. Qual que é o perfil de cautela? Cautela são aquelas pessoas que elas são voltadas para resultados, elas querem atingir as tarefas, porém elas são introvertidas. Ou seja, geralmente esse perfil, quando ele é o predominante,
ele faz com que as pessoas tenham um comportamento que são aquelas pessoas mais céticas. Elas são precisas, elas são lógicas, factuais, analíticas, são aquelas pessoas detalhistas, que precisam ter o controle de todas as variáveis que impactam nos seus resultados. É aquela pessoa que tem a necessidade de manter um alto padrão de qualidade. Elas estão sempre focadas em entregar o trabalho excelente. Elas muitas vezes têm dificuldade em fazer a gestão do tempo, justamente pelo seu perfeccionismo. Elas ficam procrastinando algumas vezes em função do perfeccionismo, de querer fazer a coisa perfeita. Elas têm uma necessidade enorme de se manter dentro da conformidade. Elas são aquelas pessoas que estão sempre buscando melhorar, estão sempre buscando a perfeição em tudo que elas fazem. Assim como o perfil S, o perfil de cautela, ele também não gosta de surpresas e mudanças, principalmente quando essas mudanças não são bem embasadas. Ele odeia aquele plano do alto D ou do alto I, que é, nossa, vamos fazer isso sem nenhuma cálculo, sem nada. Ele fica pé da vida. O perfil de cautela é aquela pessoa que vai tomar banho de manhã e ela já sabe, ela já está passando durante o banho a agenda dela do dia inteiro. Ela sabe o que ela vai fazer em cada minuto, o que ela vai fazer depois, como que vai ser a agenda dela, o que ela tem que fazer, como que vai ser feito. Ela é ótimo de planejamento. Ela está sempre procurando planejar melhor as suas atividades. É aquela pessoa que gosta de manter um planejamento claro de tudo que ela tem que fazer. Por quê? Geralmente, pessoas com perfil de cautela têm uma necessidade de manter em ordem o seu ambiente. Elas não conseguem pensar num ambiente desorganizado. É aquela pessoa que fica perdida quando entra numa sala muito bagunçada. Ela tem a necessidade de manter tudo organizado, nos seus devidos lugares, de uma lógica analítica, para as coisas estarem nos seus devidos lugares antes dela começar a trabalhar em aula. E são pessoas, geralmente, são muito racionais na hora de tomar as suas decisões. Por isso, é aquela pessoa que não toma uma decisão sem analisar os prós e os contras, sem analisar dados, informações, fazer análise. Ela está sempre procurando ponderar. Enquanto o perfil alto D e o alto I toma decisões sem muita ponderação, sem analisar os prós e os contras, o alto C é aquela pessoa que fica calculando quais são os prós, os contras, ganhos, perdas. E esse processo, muitas vezes, ele é tão dolorido, ele é tão lento, que faz com que a pessoa nem tome, muitas vezes, algumas decisões. Que ela está lá tão presa, talvez, em alguns exemplos extremos, o perfil de cautela, ele passa a ter dificuldade em entregar um bom trabalho, porque ele se torna aquele perfeccionista não adaptado, que tem insegurança em fazer um trabalho, e isso pode acabar se tornando um problema dentro do trabalho para essas pessoas. Geralmente são pessoas com ótimo talento, são ótimos especialistas, gostam do trabalho com muita qualidade, buscam ser especialistas, porém, se ela não souber administrar o seu perfeccionismo, isso pode acabar virando um tiro no próprio pé. Ela pode acabar tendo uma performance ruim por tornar-se insegura e ficar priorizando a qualidade em vez do prazo das suas entregas. Um outro ponto também, assim como o perfil de estabilidade, é que são aquelas pessoas introvertidas, e aqui mais do que o perfil S, são aquelas pessoas que gostam de trabalhar num ambiente silencioso. Elas gostam de ficar concentradas no que elas estão fazendo. Elas começam um trabalho e ficam nele até terminar. E, por isso, elas gostam de se manter concentradas no ambiente silencioso. Geralmente, no escritório, a gente tem uns 4 perfis. E é aqui que começa a dar os conflitos, né? Tem uma pessoa que não para de falar, tem uma outra pessoa que quer ficar no ambiente silencioso, tem outra pessoa que entra na conversa, tem aquela outra pessoa que quer trabalhar e quer que todo mundo fique calado porque ela está trabalhando. E aqui a gente começa a entender um pouquinho mais as necessidades de cada uma delas. O foco do perfil de cautela está nas suas tarefas e resultados. Ele é uma pessoa comprometida em entregar sempre o seu melhor resultado com a máxima qualidade. A palavra de ordem é calculista. São pessoas que planejam muito mais tempo do que executam. Aqui, o perfil de cautela, ele passa 80% do tempo planejando, 20% executando. Já o perfil alto I, que também é o cara voltado aqui em resultados, mas que é extrovertido, ele faz o contrário.
ele planeja, sei lá, vai 20%, eu estou sendo generoso, vai. Um perfil de dominância clássico, ele planeja, sei lá, 1% e executa 99%. Aí ele vai se desenvolvendo até que ele consegue planejar um pouquinho mais. Mas o perfil de cautela, ele é um planejador excelente. Ele é aquele cara detalhista, que vê os riscos, que vê as potenciais merdas, que ele tem uma visão pessimista das coisas, então ele levanta muitos riscos, e isso engrandece o nosso plano, isso engrandece a forma como que nós podemos trabalhar em equipe. Legal? Fez sentido, pessoal? Tem algum Alto C aqui? Esse é o meu? Amo o silêncio. É isso aí. É bem por aí. E aqui o segredo está em administrar a nossa energia, né? A partir do momento que a gente tem consciência de como que é o nosso padrão de energia, a gente consegue, não, agora eu preciso de silêncio, eu preciso me isolar. E aí a gente vai trabalhando. Deu 12 de 25 no C. Já é provavelmente a sua segunda dimensão, ou é a primeira, Paulo? Mas é o C, 7 de 25 no D, tá? Então você está mais pro C. É isso aí. O meu C, achei interessante que, apesar de eu ter dado a dominância, né, com 17 de dominância, eu acabei tendo aí 8 de cautela. Uhum. Bem, né? Não tem, são perfis diferentes, mas eu acabei me dando meia cautela. Não, Eu mas é achei interessante. normal. É normal. A gente não é uma coisa só. A primeira vez que eu fiz o teste DISC, o meu perfil tinha dado dominância principal, cautela e depois tinha dado influência e estabilidade, como bem menor. Na época, eu era gerente de contabilidade. Então, eu tinha uma baita preocupação no trabalho em ser detalhista, em achar Não, os gerente números, de contabilidade tem que ter tudo nos tudo certo. mínimos pontos, É, principalmente para fechar balanços e por balancetes. isso, As contas têm que estar. então, daí todo mundo falava, não, tem que ter o perfil C super alto. E todos os meus colegas tinham um perfil C alto. E eu era o único com o perfil dela. Mas eu era super detalhista para ficar achando, mas era algo que eu estava incomodado. Depois de um tempo, eu refiz o teste. E aí, as últimas vezes que eu refiz meu teste, o que, que aparece? Alto D e alto I. E os dois muito acima do C e do S. Mas o que, que acaba acontecendo? Para fazer alguns trabalhos, algumas coisas específicas, eu sou detalhista. Eu não diria detalhista, eu sou exigente, que é uma coisa do perfil de dominância. Mas para fazer uma apresentação, por exemplo, que foi algo que eu trabalhei muito ao longo do tempo, que eu tive que desenvolver essa competência. Cara, eu sou detalhista para fazer uma apresentação. Então, eu sou aquela pessoa que, se eu olho para uma apresentação mal diagramada, começa a me dar faniquito. Mas eu não sou isso o tempo todo para tudo. Por isso que eu falo, é uma preferência comportamental. E aqui que começam os nossos insights como líder. Aqui que começam os nossos insights de como usar esses perfis comportamentais. Porque o que, que acontece aqui? Qual decisão que a gente tem que tomar? Quando a gente está falando de competências, competência ela é sempre aquele conceito do chá, né? A melhor forma de a gente entender uma competência é uma junção de conhecimento, habilidade, que é conseguir colocar aquele conhecimento em prática, e atitudes, que são os nossos comportamentos. Ou seja, as nossas competências, elas têm duas opções para a gente desenvolvê-las dentro de um trabalho em equipe, dentro de uma empresa. Ou nós desenvolvemos essa competência em nós mesmos, ou nós contratamos essa competência de outras pessoas. E aí cai naquela ponto que eu já te falei até, né, André? Eu acho que na primeira aula que a gente fez. O bom líder é aquele que se adapta às outras pessoas. Por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho um perfil de dominância. Eu sou aquela pessoa que toma decisão impulsiva, que sai fazendo, faz, e depois vai lá e vê o que deu. Depois eu volto para ver o que deu.
Já, se eu quero fazer um bom planejamento, como que é o meu processo de planejamento? Eu tenho aqui o ponto A, eu tenho o ponto B. O que eu preciso fazer o ponto B? Cara, fácil, faz esse projeto que a gente chega lá. Eu já vou sair fazendo. Eu não vou ter a capacidade de parar e medir esses riscos com calma. O meu nível de medo, como disse o meu amigo hoje, ele é baixo. Então, como que é a melhor forma da gente trabalhar aqui? Você está lá numa reunião de brainstorm, e aí você fala, ó, vamos chegar no ponto B, e a proposta será essa estratégia. E aí a pessoa de cautela está lá incomodada. Você olha para a cara dela, a pessoa de cautela é a pessoa alto S, né, geralmente. Elas estão lá incomodadas. O alto I está lá empolgadão. E aí, vamos lá, vamos fazer, que legal. Já os outros estão lá quietinhos. Né? E eles vão permanecer quietinhos. Se você, como líder, perfil alto D, não se adaptar a eles e não pedir a opinião deles, não envolvê-los na decisão, não dar tempo para eles pensarem sobre aquele assunto. Eles demoram um pouquinho mais para tomar uma decisão. Por isso que é importante para eles dar um tempo para eles refletirem, dar o tempo para o perfil do alto C fazer a sua análise de riscos, pedir para ele opinião. Geralmente, o perfil alto C é aquela pessoa que a gente chama de pessimista, né? A gente até falou isso, acho que na mentoria. A pessoa pessimista, ela é ótima para identificar riscos. Ela é ótima para identificar falhas no nosso planejamento. Por isso que é importante a gente envolvê-la no planejamento e não ficar constrangido em ouvir críticas. Pelo contrário, traz essa pessoa para o jogo, pergunta a opinião dela, traz ela para contribuir no seu planejamento. Eu vou dar um exemplo que eu faço. Eu tenho um perfil, num dos meus negócios, eu tenho um perfil D com I, e o meu sócio também tem o mesmo perfil, D com I. E é incrível, né? Como a gente gosta de pessoas que são parecidas com nós. Porém, no negócio, a gente está lá combinando numa reunião, a gente fala, nossa, que legal, vamos conquistar o mundo, essa estratégia vai ser fantástica, vai dar tudo certo, vamos fazer, vamos sair. Daí a gente aprendeu o seguinte, fala, não, beleza. Antes de sair fazendo, vamos validar o nosso plano. E quem são os nossos validadores? As nossas esposas, muitas vezes. A minha esposa tem um perfil alto S com C, e a esposa dele é um perfil alto C com S. Ou seja, são os nossos opostos. E aí a gente vai lá e leva o nosso plano para elas. E aí elas, com todo amor, carinho, vão lá e começam a criticar o nosso plano. Ah, não, isso não vai dar certo aqui, aqui não vai dar bom, aqui, e começa a criticar. E aí o que a gente começou no começo? Né? Qual que é a nossa primeira reação? Né? A gente voltava no dia seguinte a se reunir, falava, cara, não sei porque eu tô casado, puta, aquela mulher não me entende, ela só faz críticas, tudo que eu levo para ela, ela critica. Puta, eu tô chateadão, puta, como assim? O plano era perfeito. E aí a gente começa a analisar os pontos, começa a identificar e começa a melhorar o nosso plano. E aí o perfil dele, o que ele faz, né? Fala, não, beleza, agora eu vou mostrar para ela que o meu plano, que eu sou foda, e eu vou jogar na cara dela um plano agora que ela não vai ter como falar nada. E a gente vai lá, pega as críticas, melhora o nosso plano, torna ele melhor, melhora a nossa estratégia, vai lá, todo machão, e fala, tá aí, ó. Bom. E aí, o que você vai me falar agora? Daí o perfil alto I, o perfil introvertido, o que ele faz? Ele olha, com muita calma, tranquilidade, observa, fala, não, gostei, agora eu acho que vai ficar bom. E aí o perfil D tá lá pronto para a guerra, né? Tá pronto, mas não. E esse é o segredo da coisa. É a gente pedir para adaptar ao perfil da outra pessoa. É assim que a gente usa o melhor da habilidade das outras pessoas. Por isso, se você está num time que está lá, um time de vendas, por exemplo, geralmente no time de vendas a gente quer vendedores alto I ou alto D. São aquelas pessoas que abrem muitas frentes. Porém, elas não fecham. O alto D, ele é ansioso para chegar logo no resultado. Então ele quer fechar a venda rápido. O alto I, muitas vezes ele está lá no processo de venda, ele já virou amigo e esqueceu da venda. Ele vai embora da visita do cliente sem fazer a venda. Já os outros perfis, eles têm mais dificuldade de criar o relacionamento inicial. Porém, para uma venda mais técnica, mais consultiva, eles são melhores. E
Quando você passa a entender o perfil comportamental da outra pessoa num processo de venda também, por exemplo, o ideal é você adaptar o seu comportamento a outra pessoa. Cai um pouco no que a gente fala de técnicas de rapport. Por exemplo, você está lá numa reunião de negócios e você identifica que a outra pessoa tem um ritmo mais lento de fala. Ela fala de uma forma mais cadenciada, mais tranquila, num tom mais baixo. O que você faz? Você vai continuar no seu perfil, por exemplo, no meu QD? Vamos fazer? Não. Eu vou lá, percebo o comportamento da outra pessoa e busco adaptar o meu comportamento. Falo de uma forma mais cadenciada, mudo os meus argumentos. Por exemplo, se você está falando com uma pessoa perfil alto D, você vai direto ao resultado. Você já fala direto que aquela pessoa vai ganhar, o que vai dar bom naquela situação, quanto dinheiro vocês vão fazer, e isso convence aquela pessoa. Que é o perfil alto I, você primeiro tem que conversar, se conectar pessoalmente com ela, criar um laço de amizade, aquela pessoa tem que gostar de você, e aí você coloca o resultado que você espera daquela venda, daquele projeto, de forma que seja algo bom para a aprovação social daquela pessoa. Em vez de você falar de dinheiro, você fala o quanto que aquilo vai aumentar o status dela, como que aquilo vai ser importante para ela ser reconhecida dentro da empresa como uma pessoa diferente, inovadora. É isso que vai atender os desejos dela. Já, se você está vendendo algo para uma pessoa do perfil S, você vai ter que fazer uma venda mais processual. Você vai ter que explicar muito mais. Olha, como nós estamos hoje, o que o processo de hoje nos traz de insegurança, o que esse processo é ineficiente, o que esse processo pode trazer de instabilidade e como que um novo processo, o seu produto, a sua solução vai resolver esses problemas relacionados à instabilidade e à insegurança. Já o perfil C, para você vender algo para ele comprar uma ideia sua, apresente dados e fatos. Além de mudar o seu linguajar para você falar de uma forma mais técnica, você tem que apresentar dados e fatos. Essa pessoa não vai se convencer com um argumento. E é por isso que quando você é o líder da equipe, é muito importante você entender e adaptar o seu perfil a cada um deles. Assim você consegue tirar o melhor de cada um. Você quer tirar o melhor do perfil de cautela? Não adianta nada você pedir para ela fazer, para essa pessoa fazer um trabalho detalhado, um ótimo planejamento e ficar lá do lado dela acelerando ela. E aí, já fez? Está pronto? Vamos, faz logo. Acabou. Você matou os pontos fortes do perfil de cautela. O segredo aqui é, eu tenho um trabalho, que esse trabalho pode ser melhor executado para aquela pessoa que tem as competências, os comportamentos certos para aquilo, e aí eu vou adaptar o meu perfil de liderança para as necessidades daquela pessoa, para que o talento dela possa contribuir dentro da equipe. Faz sentido? Deixa eu ver aqui. Valdez, seu teste. 14 dominância. Cara, você é um alto D com C. Você é aquela pessoa dominante com razão e com dados. Aquele cara que, eu quero e provo que eu quero. Porém, o alto I, o alto E, o I e o S são pontos talvez que te faltem em algumas situações. Por exemplo, numa discussão com a equipe, é muito importante que você também abra as questões para uma visão mais de relacionamento, de clima da equipe, e isso talvez possa ser desenvolvido pelo seu perfil I e S. Desenvolver mais esse lado democrático, para deixar que as pessoas participem mais, para envolvê-las numa discussão de brainstorm de forma mais democrática. Mas, cara, como eu te falei aqui, não tem certo e errado, não tem melhor ou pior. O ponto aqui é a gente ter consciência de quando o nosso perfil natural não nos ajuda a atingir o resultado que nós desejamos. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Como estamos? Alguma dúvida, sugestões, críticas, xingamentos? Legal. Está fazendo sentido? Estão se identificando? Legal. Eu pedi para não fazer isso, mas eu tenho certeza que vocês já ficaram
Desculpa, pessoal, caiu a conexão aqui em casa. Vamos continuar? Bora? Então, vamos lá. Total sentido, conhecer perfil comportamental. Perfeito, é isso mesmo, Suzana. Essa é a ideia. Mas só toma um cuidado. Não vamos rotular as pessoas, senão a gente cria um outro problema. Mas é exatamente isso, é colocar a pessoa naquele momento para fazer o trabalho que ela está afim, que ela vai se dar bem, mesmo porque nós gostamos de fazer aquilo que nós somos bons. É uma coincidência ou não, talvez. Mas quanto mais a pessoa se sente bem naquele trabalho, melhor é a performance dela. Então, acertar essa questão do perfil dela, com o que ela deseja, com os seus objetivos, e colocá-la no trabalho certo, é fundamental. Legal? Vamos agora para a segunda parte, então? Como, então, que a gente usa o DISC para fazer uma melhor gestão? Como que a gente usa o DISC, essa análise comportamental, para desenvolver a nossa liderança e a nossa capacidade de trabalhar em grupos, para a nossa capacidade de contribuir dentro das equipes. O primeiro ponto aqui é a gente parar com o julgamento. A partir do momento que a gente passa a analisar o comportamento das pessoas, a gente para de julgar qual que é a intenção daquela pessoa e se torna curioso para entender quais são as necessidades das pessoas. Por exemplo, se você está lá, uma pessoa chega para você e você acha que ela está sendo agressiva. Ah, não, ela podia ter falado comigo de uma forma melhor, podia ter sido mais agradável. Em vez de você ficar julgando que aquela pessoa é isso, é aquilo, que ela está querendo te magoar, que ela fez isso com... Meu, eu sei que aquela pessoa, talvez ela tenha aí um perfil de dominância, ela está preocupada com o resultado, ela está focada nisso e ela nem percebeu que ela está sendo agressiva. Isso não significa que a gente deve abaixar a cabeça para o comportamento inadequado das outras pessoas. Pelo contrário, se a gente se sentiu mal, a gente tem que falar também dos nossos sentimentos. Porém, a gente tem que entender também que a gente tem que expressar esses sentimentos de forma que a outra pessoa entenda. Não adianta nada você chegar para um perfil de dominância, que foi agressivo com você, que foi desagradável, e ficar lá floreando. Não, você tem que se adaptar. Então você vai lá e fala direto ao ponto que aquele comportamento não foi adequado, que você não se sentiu bem e que da próxima vez você espera que ele mude. Ele vai entender isso. O perfil de dominância vai aceitar o feedback assim. Porém, você não deve julgar o comportamento e nem ficar criando fantasias, criando alucinações sobre qual é a intenção da pessoa. E sim, buscar ter curiosidade para você entender qual que é a intenção positiva que está por trás daquele comportamento, conforme o perfil comportamental dela. Isso ajuda a gente, o perfil comportamental é muito legal, porque ele de fato nos ajuda a categorizar um pouco as pessoas, né? A gente põe numa caixinha e fica mais fácil entender as características e para depois a gente possa não julgar e sim entender. Um outro ponto aqui importante também é usar o DISC para adaptar o nosso comportamento conforme a necessidade das outras pessoas, que é um pouco do que eu estava falando com vocês anteriormente. É eu mudar o meu comportamento para poder explorar o máximo das competências de um outro perfil comportamental. É eu, como perfil de dominância, entender que a minha necessidade de inovação, de coisas fora da rotina, não é desejável em todos os momentos. E ter uma pessoa no meu time mais processual, que está lá cuidando dos procedimentos, que está cuidando da nossa rotina, e que o trabalho dela é tão importante quanto o meu. E não desmerecer ninguém e nem querer que ela seja igual eu. Esse é um erro muito comum que eu vejo em muitos processos de mentoria que eu faço. Eu começo a trabalhar com a pessoa e ela fica falando para mim o seguinte no começo das sessões, até ter esse insight que vocês estão tendo aqui do DISC. Ah, o meu time não anda igual eu. Ah, o meu time não veste a camisa. Ah, o meu time não está nem aí. Quando, na verdade, as pessoas só estão sendo diferentes. Elas estão engajadas, estão trabalhando no objetivo, porém elas estão sendo apenas diferentes e elas não têm a mesma pegada daquela pessoa que geralmente é um perfil de dominância.
Um outro ponto aqui também é, ao adaptar o seu perfil, é a melhor forma, ou talvez a única, de você extrair o máximo de cada pessoa da sua equipe. Essa é a única forma que nós temos de fato, extrair o melhor das pessoas. Caso contrário, a gente vai pegar uma Ferrari e transformar ela para trabalhar igual um Fusquinha. Você vai pegar uma pessoa ótima de planejamento, que é muito detalhista, que é ótimo com o trabalho processual e vai pedir para ela trabalhar do seu formato. Ou vice-versa. O perfil de dominância ele também é um problema quando ele está sendo liderado por um perfil de alto C, por exemplo. O perfil de alto C é aquele cara com qualidade. Ele é o líder. Porém, o time dele tem um perfil de dominância que vai lá e sai fazendo. Ele deixa maluco um ao outro. Então, não é... O ponto aqui é o perfil do alto C se adaptar e usar a determinação do perfil de dominância para os trabalhos que fazem sentido ter aquele ponto forte. Por isso, que você entender o perfil comportamental e aprender a adaptar as situações, o seu perfil conforme as situações e o liderado, é fundamental para que a gente possa criar times de alta performance. Só assim, só trazendo pessoas com competências diferentes da nossa, é que nós conseguimos, de fato, ter um time de alta performance. Se você tem um time onde todo mundo tem o mesmo perfil, na verdade, você tem um time que os pontos fracos se ressaltam, eles aparecem, porque está todo mundo muito focado, um time de alto D, todo mundo alto D, é aquele time que está lá fazendo um monte de coisa, está quebrando um monte de parede desnecessária. Começa a ficar evidente os pontos fracos daquela equipe. Já quando você tem uma equipe diversificada, todos os pontos sobem e você faz com que isso, que a sua equipe seja mais equilibrada. Você tem um bom atacante, tem um bom zagueiro, tem um bom volante, um bom lateral, um bom goleiro, e aí cada um está jogando bem na sua posição e contribuindo com o máximo para o objetivo da equipe. É esse o objetivo aqui. E como que funciona isso daqui, então? Quando a gente fala de adaptação, a gente pode entender a seguinte cenário. Perfil de dominância. Quando ele tem um liderado de dominância, o grau de conforto com ele é bom. As pessoas trabalham no mesmo ritmo, elas têm a mesma velocidade, elas têm a mesma competitividade, elas estão voltadas para o resultado, a mesma velocidade, determinação. Porém, é importante aqui que o líder dê, com o liderado dê, que o líder aprenda a dividir um pouco mais o seu controle e liderança com essa pessoa. Caso contrário, ela vai acabar se desmotivando. Essa pessoa precisa também de espaço para dominar. Por isso, o importante aqui é o perfil de dominância dar espaço para essa pessoa, dividindo com ela um pouco da sua autoridade. Já quando o líder é dominante e o liderado é influência, o relacionamento tende a ter um grau de conforto tranquilo. Os dois têm a mesma velocidade, energia, ritmo, vontade de fazer as coisas, começam muitas coisas ao mesmo tempo, porém, eles têm objetivos e visões diferentes. Enquanto a dominância está focada no resultado, na entrega, o perfil de influência está voltado no relacionamento. Por isso, é muito importante aqui que o perfil de dominância alinhe a ordem de prioridades, a ordem dos valores do trabalho e ajude o perfil de influência a priorizar as suas tarefas conforme os resultados da equipe. Senão, isso pode acabar virando um conflito entre eles. Ele vai começar a ver o perfil de influência como alguém que está enrolando, que só quer bater papo, quando na verdade ele não está usando bem as suas capacidades. Um outro ponto aqui é quando o líder tem perfil de dominância e o liderado de estabilidade. Aqui, os dois estão na diagonal, né? A dominância está numa diagonal para o S. E aqui que começa a ter um relacionamento complicado. Por quê? Eles têm comportamentos diferentes, ritmos diferentes e focos diferentes. Enquanto o perfil de dominância está lá, querendo fazer um monte de coisa, querendo conquistar coisas altas, grandes resultados, determinado, o alto S está preocupado em organizar, em deixar as coisas mais redondas, em fazer os processos funcionarem. E um precisa do outro. O líder alto D, ele precisa de um time com muitos alto S. Porque é essa turma que vai arredondar a bola, que vai colocar a bola no chão e que vai entregar o jogo. Caso contrário,
ele vai ficar lá abrindo um monte de frente e é aquele cara que trabalha, 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 porém ele não termina as coisas, ele não prioriza o que de fato deve ser mais importante. E ele é ótimo de fazer, e o time aqui de trás é quem vai de fato entregar. Por isso, a melhor forma do perfil de AutoD se adaptar é ele diminuir o seu ritmo quando ele for tratar com o perfil AutoS. E procure tornar o seu ambiente mais seguro e previsível para essa pessoa. Compartilhe com ela quais são as suas decisões, o porquê que você está fazendo isso, como que isso vai melhorar o resultado da área. Você diminui a sua velocidade e transparece para essa pessoa algo mais processual. Já quando o perfil do líder é dominância e o perfil do liderado é cautela, aqui o relacionamento é turbulento. Eles têm a mesma vontade de resultado. Os dois querem atingir resultados. Porém, eles têm formas, ritmos e abordagens totalmente diferentes. Enquanto o AutoD quer ir lá, sair fazendo, quebrando as paredes, e não importa o que precise, se tiver 100 paredes, ele vai quebrar 100 paredes para chegar num determinado resultado, porque ele acredita naquilo, ele é determinado, ele é resiliente e ele vai chegar lá. Já o perfil de cautela, antes de tomar qualquer ação, ele vai procurar ser mais cauteloso, planejador, medir, e isso faz com que o relacionamento dele seja turbulento se um não se adaptar ao outro. E o que acaba acontecendo muitas vezes, o perfil de dominância faz com que o cautela se adapte a ele. E aí, o de cautela perde as suas características, fica desconfortável, e o de dominância continua tomando decisões impulsivas. Quando, na verdade, os dois trabalhando juntos têm resultados melhores. Ou seja, líder dominante, ele deve ser mais paciente, mais tranquilo, dar tempo para o perfil de cautela processar as informações, fornecer informações mais completas, detalhadas, não jogar um monte de informações de uma única vez, e assim ele vai melhorando o seu relacionamento e tirando o máximo do perfil de cautela. Legal? Faz sentido isso aqui para vocês, pessoal? Como que estamos? Deixa eu só ver aqui comentários. Legal. Show de bola. E aí, já mapearam a equipe de vocês já? Fica até o final da aula que eu dou umas dicas para você de como fazer. Aprender como fazer o trabalho com perfil. Show de bola, é isso aí. Vocês podem usar esse teste com o time de vocês, tá? Esse teste fica disponível no blog o tempo todo. Mas eu vou dar umas dicas para vocês no final de como vocês podem interpretar isso só observando. Agora vamos para o segundo desafio. Líder, perfil de influência, como que ele pode melhorar o seu relacionamento com cada tipo de liderado. Líder, influência, liderado, dominância. Aqui o relacionamento é tranquilo mesmo, os dois têm a mesma velocidade, ritmo acelerado, porém, o líder ele precisa ser mais objetivo e assertivo nas suas delegações. O perfil de dominância ele quer resultado, ele vai ser competitivo. E o perfil de influência é aquela pessoa que não é muito assertiva, ela não tem uma delegação muito... E aí ela precisa desenvolver isso para poder liderar os outros perfis, principalmente dominância e o cautela. Caso contrário, ela vai ter mais dificuldade. E por isso que ela precisa aprender a delegar de uma forma mais assertiva, deixando claro quais são os resultados esperados daquela ação, daquele projeto ou daquela tarefa. Já quando o liderado é influência, o líder é influência, o liderado também é influência, o relacionamento dos dois é excelente. Eles se dão super bem, é aquela conversa sempre animada, sorridentes, estão lá felizes da vida, mesmo comportamento, mesma velocidade, mesmo foco, tá tudo lindo e maravilhoso. E aí, o que acaba acontecendo? Quando você pega duas pessoas com o mesmo perfil, começa a ressaltar os pontos fracos. Então, você tem uma equipe e todo mundo é influência, o que acaba acontecendo? Essa equipe começa a perder prazos, ficar desorganizada, não conseguir priorizar suas tarefas, não ter processos estruturados. Por isso que aqui é importante o seguinte, o líder perfil de influência, o liderado também, é mais importante aqui que o líder desenvolva suas competências de gestão do tempo,
gestão de tarefas, gestão de processos, para que ele possa ajudar o seu liderado a também desenvolver essas competências. Nem tudo dá para se esperar das outras pessoas. Tem alguns comportamentos pessoais nossos, algumas organizações pessoais, que isso sim não tem como comprar essa competência. E aqui é importante que o líder de influência desenvolva isso para poder ajudar o seu liderado de influência a fazer o mesmo caminho e também desenvolver essa produtividade pessoal. Já quando o líder é influência e o liderado é estabilidade, o relacionamento dos dois tende a ser tranquilo. Os dois têm os mesmos sentimentos e valores. Eles pensam parecidos. Porém, eles têm ritmos diferentes. Por isso que o legal aqui é o perfil de influência diminuir o seu ritmo para se tornar mais, como posso dizer, para que o perfil de estabilidade possa processar mais as informações na sua velocidade e não ficar sendo super estimulado pelo entusiasmo do perfil de cautela. Assim, ao diminuir o ritmo e procurar tornar o ambiente mais previsível, mais processual e deixar que o perfil de estabilidade coloque o seu toque de organização no ambiente, é excelente. Ele vai ter os mesmos valores, os mesmos pensamentos, acreditar nas mesmas coisas, porém, vai ter aquela pessoa tranquila que vai organizar as coisas e vai se sentir bem dentro da equipe. E quando o líder tem perfil de influência e o liderado é o cautela, aqui geralmente o grau de conforto é complicado. Eles têm comportamentos e velocidades diferentes. Um está pensando em tomar decisões analíticas, calculadas, ponderar riscos, ponderar ganhos e perdas, fazer um negócio super planejado, estruturado. O outro está entusiasmado, otimista, vai dar tudo certo, vamos fazer. E aí um acaba matando o outro se não rolar uma adaptação. Se o líder de influência não adaptar o seu perfil e parar de ver o cara de cautela como um cara chato, como um cara negativo, ele deixa de usar essa habilidade no seu dia a dia. Por isso, aqui é importante que o perfil de influência ele se torne mais analítico na hora de fornecer informações e interagir com o perfil de cautela. Ele tem que permitir que o perfil de cautela analise esses dados, faça uma análise mais completa, seja mais objetivo. E isso faz com que o perfil de influência ganhe uma habilidade, uma competência que ele não tem naturalmente. Faz sentido, pessoal? Como que nós estamos? Minha equipe é dominante, eu sou cautela. É isso aí. Meu perfil é 9D, 9C. Tem dias que um fala mais alto que o outro, porém não consigo identificar qual... Sem problema, Débora. Isso é normal. Todo mundo é assim. Fica tranquila. Não tem... e é isso mesmo. E eu não vou falar dias, vou falar que tem determinadas situações que você pode passar a observar e talvez em algumas situações apareça o seu lado cautela e em outras situações apareça o seu lado dominante. Não é o dia, não é algo meteorológico, e sim é muito mais voltado à situação. Se é algo que você gosta, geralmente muda um pouco suas atitudes. Depende se é algo que você não gosta muito, se é algo que você não deseja. Então, começa a observar as situações que você faz com que você tenha um perfil ou outro. Mas é normal, fica tranquila. Na verdade, você tem uma vantagem sobre as pessoas que têm um único perfil predominante. Quando a gente consegue equilibrar bem os perfis, esse talvez é o cenário ideal para muitos casos, quando você tem que liderar uma equipe diversificada. Mas eu não concordo 100% com isso. Porque eu acho que se a gente tentar ser bom em tudo, a gente acaba não sendo bom em nada. E por isso que eu acho que o legal é o seguinte, a gente ter consciência do que a gente é bom, ter consciência do que a gente não pode contratar de outras pessoas. Eu tenho que sempre desenvolver algumas competências pessoais, por exemplo, gestão do tempo. Eu não posso ficar delegando para outra pessoa montar a minha agenda. Eu não posso delegar para outra pessoa organizar as minhas tarefas. Eu não posso delegar para outra pessoa fazer um gerenciamento das minhas interrupções.
Isso são coisas que eu tenho que fazer por mim. Então, o ideal aqui é ter as competências agora que você tem clareza, que você tem que desenvolver em você, e ter aquelas outras que você pode contratar. E aí você não precisa ser bom em tudo, e sim deixar que aquela pessoa seja boa naquilo que ela pode ser. Beleza, Valdez, fique em paz. Eu vou colocar amanhã, eu divulgo o link da aula lá nos grupos, tá? Daí todo mundo vai ter acesso. Show de bola. Vamos falar agora então sobre o perfil de estabilidade na liderança? Como que funciona aqui? Perfil de estabilidade liderando uma pessoa com perfil de dominância. Geralmente o grau de conforto aqui é complicado. Eles têm comportamentos e objetivos opostos. Eles querem coisas diferentes. Porém, um precisa do outro. O perfil de estabilidade, o líder de estabilidade, aqui cai naquela máxima, né? Ah, é porque o estabilidade ele não tem perfil para ser líder, porque ele é introvertido. Pelo contrário. Vou te dar 2 exemplos, talvez, que mude isso. O Barack Obama, ele é um alto S. Ele é um cara cauteloso. Já percebeu como ele fala? O sorriso dele, ele é aberto, mas não é aquele... Ele fala de forma cadenciada. Ele é super estável. Mas mexe com ele para você ver. Ele sai do estável para dominância em 2 segundos. Ou seja, ninguém pode ser categorizado como não perfil de líder, e perfil de estabilidade dá ótimos líderes. Aquele livro do Monge Executivo, que fala muito da liderança servidora, é o perfil de estabilidade puro ali. Aquele líder que está mais preocupado em servir ao próximo. Ele está muito mais preocupado em deixar com que as outras pessoas apareçam dentro da sua equipe. Ele dá um passo atrás para que as pessoas apareçam. Porém, aqui é necessário que ele também faça algumas adaptações. Se ele está trabalhando com perfil de dominância, é muito provável que o perfil de dominância comece a causar para ele problemas devido ao seu ritmo acelerado, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E se ele tentar apagar isso do dominância, ele matou essa habilidade. Por isso que aqui o legal é, o perfil de estabilidade é adaptar o seu ritmo, ser mais acelerado e ter firmeza ao lidar com esse liderado de dominância. E, para que ele possa ter autonomia, o perfil de dominância ele precisa de autonomia. Para isso, ele tem que delegar trabalhos mais objetivos e com um nível de autoridade bem definido. Caso contrário, ele vai ficar sempre apagando os incêndios que o perfil de dominância vai criar. Já quando o líder é estabilidade e o liderado é influência, o relacionamento vai ser tranquilo. Eles têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, porém só muda o ritmo. Mas o perfil de influência é aquele cara desorganizado, geralmente. É aquele cara que precisa, é aquela pessoa que precisa de relacionamento variado, e é aí que cria talvez o conflito com o perfil de estabilidade. O perfil de estabilidade é aquele líder que ele gosta dos processos bem organizados, ele gosta de ter um processo previsível, e se ele não apoiar o seu liderado de influência a entender a importância das rotinas e dos processos, isso pode acabar virando um conflito entre os dois. Por isso aqui é, de novo, usar o perfil de influência o melhor que ele tem para energizar a equipe, para fazer um bom relacionamento, porém, ele tem que apoiar essa pessoa a entender a importância dos processos para que eles possam se entender. Já estabilidade com estabilidade, mesmas preocupações, porém, novamente, quando você põe 2 pessoas com o mesmo perfil, o que acaba aparecendo são os pontos fracos. E aí, os dois vão acabar pensando, aparecer, não se tornar algo ruim dentro da equipe. É importante eles se policiarem para pensar menos e agir mais. Já o perfil de estabilidade, liderando um perfil de cautela, também tende a ter um grau de conforto tranquilo. Os dois são introvertidos, têm o mesmo ritmo e eles se complementam. Porém, tem um detalhe aqui. O perfil de estabilidade é que tem, ou o líder, que ele quer acompanhar as coisas.
ele quer ver as coisas acontecendo, ele está lá sempre solícito para apoiar, e ele é aquela pessoa que geralmente faz um bom acompanhamento das tarefas. Porém, o perfil de cautela, ele precisa de autonomia. Ele quer trabalhar sozinho, silencioso, com autonomia. E isso pode acabar sendo um problema se o perfil de estabilidade não der esse espaço para ele. Por isso aqui é importante que o perfil de estabilidade dose o seu nível de acompanhamento conforme o seu tipo de liderado. E se esse cara é um de cautela, ele deixa essa pessoa trabalhar de forma mais autônoma. Legal? Faz sentido, pessoal? Vamos mandar para o último? Eu vou andar aqui, daí a gente abre para perguntas no final, tá? Porque já está chegando aqui às 10 horas. Vamos falar então do último caso. Cautela liderando os outros perfis. Cautela liderando turbulento. Aqui o bicho pega. Enquanto o perfil de cautela quer tomar decisões mais bem planejadas, mais bem pensadas, o de cautela quer sair fazendo. E aí dá chabu. Por isso que o importante aqui é acelerar o ritmo, falar de forma mais firme e apoiar o perfil de dominância a tomar melhores decisões. Ele usa a sua expertise de gerenciamento de riscos, a sua capacidade de antecipar problemas para desafiar o perfil de dominância. Se tem uma pessoa de perfil de dominância na sua equipe e você é uma pessoa de cautela, você tem a faca e o queijo na mão para desenvolver nessa pessoa a capacidade de tomar melhores decisões. Já quando o líder cautela tem um liderado do perfil de influência, o relacionamento dos dois tendem a ser complicado. Por quê? Eles estão na diagonal. E aí, um quer dados, tudo bem embasado, e o influência quer liberdade, quer interagir, quer relacionamento. E aqui que começa a dar conflitos num padrão de qualidade. Cautela que é qualidade, e influência que é muito mais uma questão de quantidade. E aí é importante que os dois se alinhem nessa questão para tornar um padrão comportamental, emocional aceitável entre os dois. Eles têm que conseguir criar esse link, onde ele vai deixar o perfil de influência usar suas habilidades no relacionamento, para criar engajamento na equipe, porém, sem abrir mão do controle dos processos e da qualidade das entregas. Já quando o perfil de cautela lidera estabilidade, relacionamento tranquilo, os dois têm o mesmo ritmo, são introvertidos e se complementam muito bem. O perfil de cautela é aquela pessoa detalhista que procura o melhor resultado e ela consegue entregar um resultado super embasado para que o perfil de estabilidade transforme isso num processo. Eles se complementam muito bem. Porém, eles têm focos diferentes. Enquanto um está preocupado, o cautela está preocupado em melhorias, em fazer mais, o de cautela está preocupado em manter a estabilidade, a segurança. Por isso aqui é importante os dois se alinharem na questão de prioridades, valores do trabalho e fazer as coisas de forma mais coordenada. E quando o perfil de cautela lidera cautela? O relacionamento aqui é bom, não é excelente, objetivo, mas é no máximo bom. Por quê? Os dois, eles têm ritmos próximos e um desejo por qualidade, por excelência. E isso pode acabar criando um problema entre os dois. Como eles podem desenvolver caminhos diferentes, isso pode gerar conflitos, porque os dois têm certezas nas suas metodologias, na sua lógica, e isso pode fazer com que eles divirjam sobre a melhor forma de entregar, de ter uma entrega com qualidade. E também, quando você pega duas pessoas com o mesmo perfil, o que aparece são as suas fragilidades. Por isso, um perfil de cautela liderando cautela, eles tendem a ter dificuldade de achar um bom ponto de equilíbrio entre perfeição e qualidade, entrega e resultado. Por isso é que é importante que um pondere o outro para que esse ponto fraco não transpareça para toda a equipe e acabe prejudicando o resultado da equipe. Legal? Fez sentido, pessoal? Me contem aí o que vocês acharam e como que vocês podem
melhorar daqui para frente? Como que foi? Me deem feedbacks. Ninguém? Foi ruim assim? Lucas, cara, Vitor aqui. Fala aí, Vitor. Foi algo O que você bem achou? bacana. Eu vi o meu perfil de cautela, né? Liderando principalmente o perfil dominante e tal, vendo que a mix expertise, né? Em tomada de decisões e aquela cautela, né? Também em chegar, não. Vamos pensar no que tal atitude pode ocasionar, se eu tomar essa decisão, ou se eu não tomar, qual a que vai ocasionar, ou qual o risco eu vou ter. E acho que foi bem esclarecedor para mim pelo fato da equipe que eu estou atualmente. Das vezes que a gente conversou, eu estava em outra equipe, e dessa vez agora eu passei para uma equipe que é mais dominante, que fala sem pensar, que fala por emoção, e Legal, cara. eu vejo que realmente, tipo assim, não é cortar, mas é tipo assim, reclamem, falem do que tá pegando, mas com cautela, usem melhores palavras, falem de outras formas, mas não deixem de fazer o que vocês estão fazendo, que isso aqui tá sendo legal. Acho que foi o que eu mais absorvi do perfil de cautela, liderando dominante, porque era o meu foco ali no princípio. Mas foi muito bom, cara, muito bom mesmo. Consegui Perfeito. entender mais um pouco, porque às vezes eu acabo perdendo alguns Ô, prazos Vitor, para ver essa coisa. usa a sua habilidade de tomar decisões para desenvolver isso neles. Isso eu acho que é a melhor combinação do cautela com dominância. O cautela é aquele cara que sai testando perguntas sobre como que eles estão pensando, se planejando. Você vai desenvolver essa capacidade neles de ter um trabalho com mais qualidade, com mais embasamento. Vocês podem trabalhar muito bem juntos. E, cara, o papel é meio que segurar a galera, né? Senão o pessoal sai fazendo um monte de coisa e acaba tendo mais retrabalho muitas vezes. Mas é show de bola, essa é a ideia. Quem mais? André, tá tímida hoje, André? Tranquilo, pessoal? Cansaram? Então tá bom. Eu vou trabalhar aqui nas aulas, vou divulgar lá no grupo o link para poder assistir essas aulas. Perfeito, Débora, é isso aí. Agora é colocar em prática. A dica que eu dou para vocês aqui é o seguinte, ó. Para a gente começar a identificar esses perfis fora do teste, se você não quer aplicar o teste, se você não pode, qual que é a dica aqui? Primeiro, extrovertida ou introvertida. Esse traço é o mais fácil de identificar. Pessoas extrovertidas, elas são rápidas, falam alto, estão sempre fazendo várias coisas, são energéticas. Já pessoas introvertidas falam mais tranquilamente, mais pausadamente, pensam antes de agir. Então, esse traço é o mais fácil. Distinguir quem é extrovertido dos introvertidos. O segundo ponto, depois que você sabe se ela está D ou I, ou C ou S, o segundo ponto é você começar a identificar quais são os valores dessas pessoas. Se essa pessoa está mais preocupada com o resultado em si, com o que vai acontecer após ser feito aquilo, provavelmente ela está com foco no resultado. Já se é uma pessoa que na hora de tomar uma decisão, na hora de decidir as coisas, ela olha muito mais para o lado humano,
o sentimento das outras pessoas, como os outros vão se sentir, como que isso vai impactar as outras pessoas da equipe, como que isso vai impactar as outras pessoas, ela provavelmente está voltada muito mais a foco em pessoas. Ou seja, a brincadeira aqui é você primeiro identificar o extrovertido e introvertido e depois tentar entender quais são os valores para você identificar o perfil predominante. Porém, acertar é muito mais o ganho aqui é você analisar. Ao ficar tentando analisar o comportamento da pessoa, você já parou o julgamento. Você não está mais tentando, por que ela está fazendo isso? Não. Você está buscando entender o que ela está fazendo e qual que é a intenção positiva por trás daquilo para que você possa atender melhor. Por isso que eu acho que o DISC é tão fantástico. Ele é um modelinho simples que ajuda a gente a parar de julgar e buscar entender e adaptar o nosso perfil. Legal? Fez sentido, moçada? O que acharam? Paulo, tá certo ou errado o seu DISC? O que você achou? Você que fez agora recentemente. Tá mais tranquilo quanto ao resultado? Legal. Show de bola, pessoal. Então, vou encerrar aqui às 10 horas em ponto, pontualidade britânica. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado a todos aí. Amanhã eu divulgo o link. Muito obrigado, boa noite, bom descanso e até a próxima aula. Semana que vem tem mentoria, hein? Não vamos esquecer, semana que vem é aquela mentoria para a gente bater o papo. E, Débora, só para comentar, no treinamento, o que eu faço? Eu falo do DISC, mas daí eu falo para cada situação como cada perfil se comporta. Então, eu falo lá, motivação. Como cada perfil pode ser motivado. Dominância com desafio. Estabilidade assim por diante. Como que você delega? Como que você gerencia mudanças? Então, no treinamento, a gente vai mais a fundo na questão do perfil comportamental, para entender mais a questão do perfil, propriamente dito, e também eu vou adaptando, conforme a situação, o que você pode fazer para melhorar a sua liderança e delegar da forma correta, conforme cada um dos perfis. É essa a grande diferença do treinamento lá do programa Líder Eficaz. Legal? Beleza, pessoal? Muito obrigado, boa noite, bom descanso e até semana que vem na nossa mentoria aberta. Valeu!